De Platão, excerto do Diálogo Banquete, ao som de Clair de Lune de Debussy. Eis o que me dizia Diotima, ó Fedro e demais presentes, e do que estou convencido. E porque estou convencido, tento convencer também os outros de que para essa aquisição um colaborador da natureza humana melhor que o amor não se encontraria facilmente. Eis porque eu afirmo que deve todo homem honrar o amor e que eu próprio prezo o que lhe concerne, e particularmente o cultivo e aos outros exorto. E agora e sempre elogio o poder e a virilidade do amor, na medida em que sou capaz. Este discurso, ó Fedro, se queres, considera-o proferido como um encômio ao amor, senão o que quer que e como quer que te apraza chamá-lo, assim deves fazê-lo. Depois que Sócrates assim falou, enquanto que uns se põem a louvá-lo, Aristófanes tenta dizer alguma coisa, que era ele que aludira Sócrates, quando falava de um certo dito. E súbito a porta do pátio percutido produz um grande barulho, como de foliões, e ouve-se a voz de uma flautista. Agatão exclama: servos, não ireis ver? Se for algum conhecido, chamai-o. Se não, dizei que não estamos bebendo, mas já repousamos. Não muito depois, ouve-se a voz de Alcibíades no pátio, bastante embriagado e a gritar alto, perguntando onde estava Agatão, pedindo que o levassem para junto de Agatão. Levam-no então até os convivas a flautista, que o tomou sobre si e alguns outros acompanhantes, e ele se detém à porta, cingido de uma espécie de coroa tufada, de era e violeta, coberta a cabeça de fitas em profusão, e exclama: Senhor e salve! Um homem em completa embriaguez vós o recebereis como companheiro de bebida, ou devemos partir, tendo apenas coroado Agatão pelo qual viemos? Pois eu, na verdade, continuou, ontem mesmo não fui capaz de vir. Agora, porém, eis-me aqui, com estas fitas sobre a cabeça, a fim de passá-las da minha para a cabeça do mais sábio e do mais belo, se assim devo dizer. Porventura, ireis zombar de mim, de minha embriaguez? Ora, eu, por mais que zombeis, bem sei, portanto, que estou dizendo a verdade. Mas dizei-me daí mesmo, com o que eu disse, devo entrar ou não? Bebereis comigo ou não? Todos então o aclamam e convidam-no a entrar e a recostar-se. E Agatão o chama. Vai ele conduzido pelos homens, e como ao mesmo tempo colhia as fitas para coroar, tendo-as diante dos olhos, não viu Sócrates. E todavia senta-se ao pé de Agatão, entre este e Sócrates, que se afastara de modo a que ele se acomodasse. Sentando-se ao lado de Agatão, ele o abraça e o coroa.
Disse então Agatão: descalçai Alcibíades, servos, a fim de que seja o terceiro em nosso leito. Perfeitamente, tornou Alcibíades. Mas quem é este nosso terceiro companheiro de bebida? E enquanto se volta à vista Sócrates e mal ouviu, recua em sobressalto e exclama: por Hércules, isso aqui que é tu, ó Sócrates? Espreitando-me de novo, aí te deitaste, de súbito aparecendo, assim como era teu costume, onde eu menos esperava que haveríeis de estar. E agora a que vieste? E ainda, por que foi que aqui te recostaste? Pois não foi junto de Aristófanes ou de qualquer outro que seja, ou pretenda ser engraçado, mas junto do mais belo dos que estão aqui dentro, que maquinaste te deitar. E Sócrates: Agatão, vê se me defendes, que o amor deste homem se me tornou um não pequeno problema. Desde aquele tempo, com efeito em que o amei, não mais me é permitido dirigir nem o olhar, nem a palavra a nenhum belo jovem. Senão, este homem enciumado e invejoso faz coisas extraordinárias. Insulta-me e mal retém suas mãos da violência. Vê então se também agora não vai ele fazer alguma coisa e reconcilia-nos. Ou se ele tentar a violência, defende-me, pois eu, da sua fúria e da sua paixão amorosa, muito me arreceio. Não, disse Alcibíades, entre mim e ti não há reconciliação, mas pelo que disseste, depois eu te castigarei. Agora, porém, Agatão, exclamou ele, passa-me das tuas fitas, a fim de que eu cinja também esta aqui. Admirável cabeça deste homem, e não me censure ele de que a ti eu te coroei, mas a ele, que vence em argumentos todos os homens, não só ontem como tu, mas sempre. Nem por isso eu o coroei. E ao mesmo tempo ele toma das fitas, coroa Sócrates e recosta-se. Depois que se recostou, disse ele: bem, senhores, vós me pareceis em plena sobriedade. É o que não se deve permitir entre vós, mas beber. Pois foi o que foi combinado entre nós. Como chefe então da bebedeira, até que tiverdes suficientemente bebido, eu me elejo a mim mesmo. Eia, Agatão, que a tragam logo se houver aí alguma grande taça. Melhor ainda, não há nenhuma precisão. Vamos, servo, traze-me aquele porta-gelo, exclamou ele quando viu um com capacidade de mais de 8 cótilas. Depois de enchê-lo, primeiro ele bebeu, depois mandou Sócrates entornar ao mesmo tempo que dizia: para Sócrates, senhores, meu ardil não é nada. Quanto se lhe mandar tanto, ele beberá, sem que por isso jamais se embriague. Sócrates então, tendo-lhe entornado o servo, pôs-se a beber. Mas eis que Erixímaco exclama: que é então que fazemos, Alcibíades? Assim, nem dizemos nada, nem cantamos de taça à mão, mas simplesmente iremos beber como os que têm sede. Alcibíades então exclamou: excelente filho de um excelente e sapientíssimo pai, salve! Também tu salve, respondeu-lhe Erixímaco. Mas que devemos fazer? O que ordenares. É preciso, com efeito, te obedecer.
Pois um homem que é médico vale muitos outros. Ordena então o que queres. Ouve então, disse Erixímaco. Entre nós, antes de chegares, decidimos que devia cada um à direita proferir em seu turno um discurso sobre o amor, o mais belo que pudesse lhe fazer o elogio. Ora, todos nós já falamos. Tu, porém, como não o fizeste, bebeste tudo, é justo que fales. E que depois do teu discurso, ordenes a Sócrates o que quiseres, e este ao da direita e assim aos demais. Mas Erixímaco tornou-lhe Alcibíades: é sem dúvida bonito o que dizes, mas um homem embriagado proferir um discurso em confronto com os de quem está com sua razão, é de se esperar que não seja de igual para igual, e ao mesmo tempo ditoso amigo. Convence-te, Sócrates, em algo do que há pouco disse, ou sabes que é o contrário de tudo o que afirmou? É ele, ao contrário, que, se em sua presença eu louvar alguém, ou um Deus, ou um outro homem, fora ele não tirará suas mãos de mim. Não vais te calar? Disse Sócrates. Sim, por Posidão, respondeu-lhe Alcibíades. Nada digas quanto a isso, que eu nenhum outro mais louvaria em tua presença. Pois faze isso então, disse-lhe Erixímaco, se te apraz. Louva Sócrates. Que dizes? Tornou-lhe Alcibíades. Parece-te necessário, Erixímaco? Devo então atacar-me ao homem e castigá-lo diante de vós? E tu, disse-lhe Sócrates, que tens em mente? Não é para carregar no ridículo que vais elogiar-me, ou que farás? A verdade eu direi, vê se aceitas. Mas sem dúvida, respondeu-lhe, a verdade sim, eu aceito. E mesmo peço que a diga. Imediatamente tornou-lhe Alcibíades. Todavia faze o seguinte: se eu disser algo inverídico, interrompe-me incontinente se quiseres, e dize que nisso eu estou falseando, pois de minha vontade eu nada falsearei. Se, porém, a lembrança de uma coisa me faz dizer outra, não te admires. Não é fácil a quem está neste estado da tua singularidade dar uma conta bem feita e seguida. Louvar Sócrates, senhores, é assim que eu tentarei através de imagens. Ele certamente pensará talvez que é para carregar no ridículo, mas será a imagem em vista da verdade, não do ridículo. Afirmo eu então que é ele muito semelhante a esses silenos, colocados nas oficinas dos estatuários, que os artistas representam com um pifre ou uma flauta, os quais, abertos ao meio, vê-se que têm em seu interior estatuetas de deuses. Por outro lado, digo também que ele se assemelha ao sátiro Mársias, que, na verdade, em teu aspecto, pelo menos, é semelhante a esses dois seres. Ó Sócrates, nem mesmo tu, sem dúvida, poderias contestar, que, porém, também no mais tu te assemelhas. É o que depois disso tens de ouvir. És insolente, não? Pois se não admitires, apresentarei testemunhas. Mas não és flautista, sim? E muito mais maravilhoso que o sátiro. Este, pelo menos, era através de instrumentos, que com o poder de sua boca encantava os homens, como ainda agora.
o que toca as suas melodias, pois as que Olimpo tocava são de Mársias, digo eu. Por este ensinadas, as dele então, quer as toque um bom flautista que ruma flautistas ordinárias. São as únicas que nos fazem possessos e revelam os que sentem falta dos deuses e das iniciações porque são divinas. Tu, porém, dele diferes apenas nesse pequeno ponto, que sem instrumentos com simples palavras fazes o mesmo. Nós, pelo menos, quando algum outro ouvimos, mesmo que seja um perfeito orador, a falar de outros assuntos, absolutamente por assim dizer, ninguém se interessa. Quando, porém, é a ti que alguém ouve, ou palavras tuas referidas por outro, ainda que seja inteiramente vulgar o que está falando, mulher, homem ou adolescente, ficamos aturdidos e somos empolgados. Eu, pelo menos, senhores, se não fosse de todo parecer que estou embriagado, eu vos contaria sob juramento o que é que eu sofri sob o efeito dos discursos deste homem e sofro ainda agora. Quando, com efeito, os escuto, muito mais do que aos coribantes em seus transportes, bate-me o coração e lágrimas me escorrem sob o efeito dos seus discursos. Enquanto que outros muitíssimos eu vejo que experimentam o mesmo sentimento ao ouvir Péricles, porém, e outros bons oradores, eu achava que falavam bem sem dúvida, mas nada de semelhante eu sentia. Nem minha alma ficava perturbada, nem se irritava, como se encontrasse em condição servil. Mas com este Mársias aqui, muitas foram as vezes em que de tal modo me sentia que me parecia não ser possível viver em condições como as minhas. E isso, ó Sócrates, não irás dizer que não é verdade. Ainda agora tenho certeza de que, se eu quisesse prestar ouvido, não resistiria, mas experimentaria os mesmos sentimentos, pois me força ele a admitir que, embora sendo eu mesmo deficiente em muitos pontos ainda, de mim mesmo me descuido, mas trato dos negócios de Atenas. A custo, então, como se me afastasse das sereias. Eu cerro os ouvidos e me retiro em fuga, a fim de não ficar sentado lá e aos seus pés envelhecer. E senti diante deste homem, somente diante dele, o que ninguém imaginaria haver em mim, o envergonhar-me de quem quer que seja. Ora, é diante deste homem somente que me envergonho. Com efeito, tenho certeza de que não posso contestar-lhe, que não se deve fazer o que ele manda, mas quando me retiro, sou vencido pelo apreço em que me tem o público. Safo-me então de sua presença e fujo, e quando o vejo, envergonho-me pelo que admiti. E muitas vezes, sem dúvida, com prazer o veria não existir entre os homens. Mas se por outro lado tal coisa ocorresse, bem sei que muito maior seria a minha dor, de modo que não sei o que fazer com este homem. De seus flauteios, então, tais foram as reações que eu e muitos outros tivemos desse sátiro. Mas ouvi-me como ele é semelhante àqueles a quem o comparei, que poder maravilhoso ele tem.
pois ficais sabendo que ninguém o conhece, mas eu o revelarei já que comecei. Estais vendo com efeito como Sócrates amorosamente se comporta com os belos jovens. Está sempre ao redor dele, fica aturdido e como também ignora tudo e nada sabe. Que esta sua atitude não é conforme a dos silenos, e muito mesmo, pois é aquela com que por fora ele se reveste, como o sileno esculpido. Mas lá dentro, uma vez aberto, de quanta sabedoria imaginais, companheiros de bebida, estar ele cheio. Sabei que nem a quem é belo tem ele a mínima consideração. Antes despreza tanto, quanto ninguém poderia imaginar. Nem tampouco a quem é rico, nem a quem tenha qualquer outro título de honra. Dos que são enaltecidos pelo grande número, todos esses bens ele julga que nada valem, e que nós nada somos, a que vos digo, e é ironizando e brincando com os homens, que ele passa toda a vida. Uma vez, porém, que fica sério e se abre, não sei se alguém já viu as estátuas lá dentro. Eu por mim já uma vez as vi, e tão divinas me pareceram elas, com tanta aura, com uma beleza tão completa e tão extraordinária, que eu só tinha que fazer imediatamente a que me mandasse Sócrates. Julgando, porém, que ele estava interessado em minha beleza, considerei um achado e um maravilhoso lance da fortuna, como se me estivesse ao alcance depois de aquecer a Sócrates, ouvir tudo a que ele sabia. O que, com efeito, eu presumia da beleza de minha juventude era extraordinário. Com tais ideias em meu espírito, eu que até então não costumava em um acompanhante ficar só com ele, dessa vez despachando o acompanhante, encontrei-me a sós. É preciso, com efeito, dizer-vos toda a verdade. Prestai atenção e se eu estou mentindo. Sócrates prova, pois, encontrei-me, senhores, a sós com ele, e pensava que logo ele iria tratar comigo, a que um amante em segredo trataria com o bem-amado, e me rejubilava. Mas não, nada disso absolutamente aconteceu. Ao contrário, como costumava, se por acaso comigo conversasse e passasse o dia, ele retirou-se e foi-se embora. Depois disso, convidei-o a fazer ginástica comigo e entreguei-me aos exercícios, como se houvesse então de conseguir algo.